Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês mais uma versão que acabou de ser lançada aí do Citroën C3, modelo que a gente já conhece no mercado brasileiro. Mas agora tem uma novidade, né? Uma versão nova, o C3i. Inclusive já colocamos matéria no site sobre isso. Então esse vídeo é para dar mais detalhes de tudo isso. Tem uma apresentação aqui que eu vou abrir para vocês, pessoal. Pois bem, a grande novidade é que agora, pela primeira vez no mercado brasileiro, o Citroën C3 passou a ter uma versão equipada com motorização turbo. E na verdade, é uma motorização completamente nova? Não, a gente já conhece essa motorização de outros veículos da Stellantis. Estamos falando do motor 200, né? O T200 da Stellantis, que equipa, por exemplo, carros como o 208, tem até mesmo o Pulse com essa motorização, o Fastback com essa motorização e agora o Citroën C3 ganhou essa motorização. Bom, vamos lá, pessoal. Primeira motorização turbo do Citroën C3. E aí vocês já conseguem ver que a nomenclatura na parte traseira do carro tá aí o Turbo 200. Mas vamos conhecer um pouquinho mais do que acabou mudando no Citroën C3. O carro é aquele que a gente já conhecia, vamos dar mais detalhes aqui no vídeo. Então, o que é efetivamente novo? A gente está vendo aqui em cima o motor, que antes o Citroën C3 não tinha esse motor. Tem também o câmbio, que a gente sabe que essa motorização, né, o 1.0, 3 cilindros turbo, ele está sempre associado a um câmbio continuamente variável. Vamos falar um pouco mais desse motor. Outra novidade, o carro recebeu aí novas rodas, a suspensão dianteira. A gente pode ver aqui que ele passou por uma nova calibração. É uma suspensão nova? Claro que não é uma suspensão nova, né? Ela foi recalibrada quando comparado aí a versões anteriores do C3. E a direção, que é elétrica, também ganhou uma nova calibração, como vocês estão vendo aí no vídeo, né? Outra mudança também foi uma pequena variação aí no sistema de freios, né? Porque o carro ganhou bastante desempenho. Mas vamos falar especificamente do motor. Motor 200, o Turbo 200 AT, né? Esse motor aí, como eu já expliquei, equipa vários outros carros da Stellantis. Quais são os destaques dele? Vou começar aqui pela tecnologia Multi-Air 3. Já falei bastante disso no canal, mas vamos só relembrar. Esse motor tem variação das válvulas somente na admissão. As válvulas de exaustão são fixas. O que é esse Multi-Air 3? É um sistema de controle do comando que ele é muito bom, porque ele consegue controlar o tempo que a válvula fica aberta, né? Se ela fica mais tempo aberta ou menos tempo aberta. E também o Multi-Air 3 consegue controlar o quanto que a válvula abre. Uma coisa é, abriu, ficou mais tempo aberta e fechou. A outra coisa é abriu menos ou abriu mais. Então ele consegue fazer esse controle de abertura da válvula, o que deixa o controle dali de combustível e ar de mistura bastante preciso. Outra coisa legal desse motor é que ele tem injeção direta de combustível, né? Quando a gente conhece esse bloco de motor aqui com 3 cilindros na configuração aspirado, ele tem injeção indireta, mas quando ele é turbo alimentado, ele passa a ter injeção direta. E também o bloco 100% em alumínio. Então a gente vê que é um motor bastante moderno. Pessoal, já também contei no canal que o motor 200, né, da Stellantis, na verdade, é o motor 270 com um cilindro a menos. Qual é o motor 270? É um motor que equipa aí, por exemplo, Fiat Toro, Jeep Renegade, tem também no Compass, tem no Pulse Abarth, tem no Fastback Abarth. Então a engenharia desse motor 200 é exatamente a do 270 com um cilindro a menos. Por isso que ele é um motor relativamente moderno, podemos dizer assim. O câmbio é um câmbio continuamente variável, né? O tipo CVT, já falei também bastante sobre isso no canal. Uma coisa que às vezes o pessoal tem dúvida, inclusive está escrito aqui, ó, modo manual 7 velocidades. Vamos explicar isso, né? O câmbio, ele apesar de ser CVT, ele consegue simular 7 marchas. Então quando você dá um kickdown no carro, acelera até o fundo, em vez dele ficar ali com o câmbio CVTs mais antigos que prega o giro lá em cima e você tem aquela sensação de escorregamento, não está escorregando, está funcionando como um CVT. CVT funciona assim. Ele faz a simulação de 7 marchas, né? Então por isso que o pessoal coloca aqui modo manual 7 velocidades. Na verdade, são marchas simuladas.
Esse câmbio também tem o modo Sport, né, um botãozinho que você aperta e vai para o modo Sport, vou mostrar esse botãozinho no carro para vocês, e o modo normal, que seria um modo de maior economia de combustível, né, então você consegue usar ou marcha simulada, ou modo Sport, ou o modo normal. Pois bem, Citroën mostrou aqui o gráfico do motor, então a gente tem aqui, vocês podem ver aqui, ó, o gráfico em cinza, esse que eu estou mostrando, é onde a gente vê aqui a situação de torque do motor. Então 200 Nm, que é o torque máximo, que dá alguma coisa aí na casa de 20,4 kgfm. Então você vê que o gráfico aqui, ó, pouquinho antes aqui de 2.000 rotações por minuto, ele já entra numa situação de gráfico plano e vai aqui até mais ou menos 3.500 rotações por minuto, tá vendo? Tá aqui, ó, 1.750, 3.500 rotações por minuto, depois o torque começa a cair. Então ele tem aqui uma região plana muito boa. Se você compara com o motor aspirado, principalmente com o motor 1.6 aspirado, você percebe que o torque máximo do motor aspirado, ele demora mais para chegar no torque máximo. Essa é uma vantagem do motor turbo, ele responde melhor. E aí você também tem aqui a potência, né, o gráfico de potência. A potência máxima do carro é de 130 cavalos a 5.750 rotações por minuto. E aí a Citroën colocou aqui as bandeirinhas, né, mas eu vou falar quem são as bandeirinhas. Quem seriam os concorrentes com motorização turbo no mercado brasileiro? Então aqui a bandeirinha americana, claro, a gente está falando aí do Chevrolet Onix. A bandeirinha alemã, nós estamos falando aí do Polo 170 TSI. E a bandeirinha coreana, nós estamos falando do Hyundai HB20. São só esses concorrentes que tem na categoria? Não, existem outros. Aliás, dentro da Stellantis existem carros que acabam indiretamente concorrendo aqui com o C3. Um exemplo, o Fiat Argo. Mas por que o Fiat Argo não entra na comparação direta, pelo menos dessa versão? Porque o Argo não tem motorização turbo, né? Então o Argo vai ter ou só 1.0 aspirado ou 1.3 aspirado. Então ele não entraria aqui. Outro carro que também poderia entrar aqui é o 208, né? O 208 tem a motorização turbo, inclusive a mesma motorização do C3 e câmbio. Agora, também vou explicar nesse vídeo, mas a Stellantis posicionou o 208 de um degrau acima. Ele é um carro mais completo. Vamos falar disso nesse vídeo. Mas de toda forma, quando a gente olha para esses três principais competidores, a gente vê claramente que o Citroën C3 Turbo é o mais potente entre eles, né? 130 cavalos contra 116, 120, 116. Todos esses aqui concorrentes também com motor 3 cilindros turbo. E quando a gente olha para o torque, mais uma vez, o C3 tem o maior torque da categoria em relação a esses concorrentes. Vocês podem ver que os torques aí são menores em relação ao C3. Pois bem, o que isso faz no C3? Além de ser o carro turbo mais barato da categoria hoje, vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente, ele também passa a ter o melhor desempenho, porque a gente já sabe que o Citroën C3 é um carro relativamente leve, né? Ele é um carro bastante leve. Então o 0 a 100 dele, com etanol, em 8,4 segundos, o que é muito bom, pessoal. Tem muito carro aí no mercado brasileiro, às vezes, carros às vezes mais caros, de categoria superior, que é complicado chegar nesses 8,4 segundos aqui no 0 a 100. E a velocidade máxima no etanol de 194 km por hora. Então você consegue ver que em matéria de rendimento, né, o C3IU ficou muito bom para quem está privilegiando esse negócio de performance. E aí na tela vocês estão vendo os números fornecidos também pela Citroën no que diz respeito aos números do Inmetro, né? Então a gente tem aí etanol com 7,8 na cidade, 8,8 na estrada, gasolina 11 na cidade, 12,8 na estrada. Se a gente comparar com os concorrentes, a gente percebe que aí o C3 não é tão econômico, vai ter concorrentes mais econômicos, mas é aquela velha história que eu sempre digo no canal. Cavalo anda, cavalo bebe. Então aqui o foco principalmente vai ser o desempenho. Novamente aqui, quando a gente olha a comparação do 0 a 100, olha a diferença para os concorrentes. Enquanto o C3 está aqui em 8,4, está todo mundo dos principais concorrentes acima de 10. Quando a gente vê velocidade máxima, aí tirando o Hyundai HB20, que faz aqui o 192, C3 194, acaba sendo bem melhor aí que os outros dois, né? Então, em matéria de desempenho, realmente o carro ficou muito legal mesmo. Lembra que eu falei que era um carro leve? Então, tá aí o número, né? Peso, potência, né? Aquela relação de quantos quilos para cada cavalo, né? Então a gente tem uma relação muito boa aí no Citroën C3, aliás, a melhor entre os concorrentes.
e isso faz com que ele tenha um ótimo desempenho. Citroën também mandou esse gráfico aqui para a gente, dizendo aqui em matéria de vibração, de suspensão, de suavidade, mas isso aqui a gente vai ter que dirigir o carro na prática para ver se é tudo isso, mas eles estão mostrando aqui que o carro tem aí melhor movimento de carroceria, ele é mais suave na condução, ele tem isolamento de vibrações em relação, olha, prestem bem atenção aqui, ó, média do segmento. Então eles pegam os números dos concorrentes, fazem uma média desse número e aplicam aqui o número do C3. Não significa necessariamente que o C3 é melhor do que todos, significa que em relação à média da concorrência, ele está bem posicionado, mas quando a gente dirigir o carro a gente vai poder falar. Bom, aqui a gente tem uma espécie de resumão, né? Porque suspensão dianteira recalibrada, o menor 0 a 100, a melhor condição de direção, melhor relação peso-potência, melhor conforto vibracional, isso segundo a Citroën. Continua confortável, espaçoso e seguro, isso também segundo a Citroën. Novo sistema de direção, é um sistema de direção recalibrado, mais performance, fabricado no Brasil, isso é bastante importante, e a melhor dirigibilidade. Bom, falando dos detalhes estéticos do carro, a versão U, ela tem algumas características, então sempre o teto virá pintado em preto, fazendo um contraste aí com as cores da carroceria. Também vou mostrar quais são essas cores para vocês. Então, ele vai ter sempre o teto em preto. Outro detalhe, para essa versão ficar diferente das outras, as pessoas poderem bater o olho e já ver que é o Citroën C3U, a nova versão, eles fizeram alguns detalhezinhos aqui, como por exemplo, a moldura do farol auxiliar dianteiro tem esse tom que eles chamam de Emerald Blue, né? Bastante criativo aí do pessoal do marketing da Citroën, esses nomes, mas é uma forma de caracterizar facilmente o carro. Também tem alguns adesivos no carro, nenhuma mudança estrutural, então a gente pode ver aqui na coluna C, também tem um adesivo aqui com um detalhezinho em azul, aqui do lado também tem o adesivo com detalhe em azul, e aqui na porta tem a indicação da versão U. A gente vai também mostrar isso aí um pouquinho mais detalhado para vocês aqui um pouquinho para frente. A versão U, né, ela vem sempre equipada com uma roda em liga leve de 15 polegadas aqui, pessoal, pintada em preto brilhante, né? Então acaba deixando a roda aí um pouco mais sofisticada, né, para quem gosta desse tipo de coisa. Por dentro, a mudança foi sutil, né? A gente tem aí uma mudança de acabamento. Basicamente aí você tem um revestimento de bancos e volantes que mudou para acompanhar aí as novidades da versão. Aí você vai ter aqui a soleira de porta e o tapete do carro também já vem aí com a identificação da nova versão. As cores disponíveis, pessoal, vamos lá, quais são as cores? São somente essas três cores aqui, né? O branco, o cinza e o cinza grafito, né? Então seria aí o branco, o cinza e uma espécie de chumbo, por assim dizer. Vocês estão vendo a barrinha preta aqui em cima, por quê? Porque sempre com teto em preto. Então isso aí é uma questão dessa versão especificamente. Pois bem, falando de equipamentos aqui do carro, o que a Citroën listou, né? Motor câmbio, já vem com farol de neblina, teto preto, banco e volante com acabamento premium, que é o novo revestimento, roda 15. A gente tem a moldura do farol, os emblemas, soleiras de porta e o tapete exclusivo. O que é série nesse carro? O ar-condicionado, já vamos falar sobre isso, direção elétrica, chave tipo canivete, a central multimídia de 10 polegadas, que tem integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, mas não tem GPS embarcado. Volante com comandos de áudio, banco do motorista com regulagem de altura, assistente de partida em rampa, que é aquele quando você para na rampa, né? Tira o pé do freio, o carro fica com o freio acionado ali por uns 3 segundos antes de escorregar para trás. Muito prático isso aí, né? Se bem que é um carro CVT, portanto um câmbio automático, acaba não escorregando tanto, mas acaba ajudando também. Retrovisores com ajustes elétricos, o LED DRL, também já vamos falar sobre isso, mas no caso só a assinatura aqui na frente do LED de lanterna e do DRL que é em LED, e as maçanetas internas e externas na cor do carro. Bom, pois bem, pessoal. Como ficou a gama do Citroën C3 hoje no mercado brasileiro, né? Então, a gente continua tendo a versão Live 1.0 manual, a Live Pack 1.0 manual e a Fuel 1.0. Aí tinham duas versões, que a gente já vai falar sobre elas,
que tinha motorização 1.6, que era o 4 cilindros aspirado com um câmbio automático de 6 marchas, não era câmbio CVT. Essas duas versões caem fora e no lugar fica o C3 com a motorização turbo. Então, na verdade, a gama do Citroën C3 acabou encolhendo. Você tinha duas versões 1.6 que foram substituídas aqui pela versão turbo. Pois bem, aqui, pessoal, a gente tem os preços dos concorrentes, né? 104 para o Onix, 102 para o Polo, 109 para o HB20, e já vamos mostrar o preço aqui do Citroën C3, que acabou ficando aí o mais barato do segmento. E para mostrar o preço, pessoal, vamos lá. Vamos direto no site da Citroën, né? Porque aí não tem discussão nenhuma, a gente está mostrando o preço no site da Citroën. Então, pois bem, na gama atual, o C3 Live 1.0 manual, tá lá o preço, R$ 76.890. Quando a gente vem aqui no C3 Live Pack 1.0, aí o preço, esse carro tem um pouquinho mais de equipamentos, né? Sobe para R$ 84.690. Depois a gente tem aí o C3 Fio também 1.0 manual, um pouquinho mais de equipamento, vai para R$ 87.590. E quando a gente chega aqui no C3U, olha só. Se a gente simplesmente clicar aqui, você vai ver que o preço público sugerido é de R$ 99.990, tá? Mas a Citroën, quando anunciou o carro para a imprensa, falou R$ 95.900. Inclusive aqui no site, você pode ver aqui, ó, que tá bem claro, na compra online, R$ 95.900. Então, o que leva a gente a entender que esse aqui deve ser um preço promocional, né? Vamos ver o que acaba acontecendo aí ao longo do tempo, mas no site o preço público sugerido é de R$ 99.990 e aqui está dizendo no preço online, na compra online, R$ 95.900. Bom, vamos dar uma olhada em mais alguns detalhes aqui do Citroën C3, que eu disse para vocês que eu ia explorar um pouquinho mais as coisas. Pois bem, a gente tem o carro aqui, então o que eu expliquei para vocês? O DRL a gente só vai ter nessa parte aqui e nessa parte aqui, que é a luz de rodagem diurna e também a luz de lanterna. O farol aqui, ó, continua sendo refletor parabólico com lâmpada halógena convencional, tá? Farol alto e farol baixo. E o farol auxiliar aqui embaixo, a mesma coisa. Bom, nessa foto aqui a gente já consegue ver uma coisa importante aqui na frente, né? Ou seja, não consegue ver uma coisa. Não tem sensor de estacionamento, tá? Então, mesmo sendo a versão topo de linha, esse carro não traz sensor de estacionamento dianteiro, mas traz aqui pelo menos o repetidor de seta no espelho lateral. Aqui dá para vocês verem muito bem que o detalhe azul aqui da frente, mas realmente sem o sensor de estacionamento. Novamente o detalhe aí do farol auxiliar com o detalhe em azul, exclusivo aqui dessa versão, e o badge IU, como vocês estão vendo, também tem aí o tema azul. Aqui é o adesivo da porta, que vocês podem ver que ele é preto também com o detalhe em azul, a coluna C do carro lá em cima com o adesivo e também o detalhe em azul, aqui a porta inteira com o adesivo. Na parte traseira do carro, pessoal, esse carro tem câmera de ré? Tem sim a câmera de ré, olha ela aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a câmera de ré, né? Mas o que também não tem aqui atrás, não tem sensor de estacionamento. Então, mesmo sendo a versão topo de linha, não traz nem sensor de estacionamento dianteiro e nem sensor de estacionamento traseiro. É a única versão que vai ter a indicação aqui Turbo 200, por conta aí da nova opção de motorização. O teto pintado em preto, aqui vocês estão vendo que o teto está combinando inclusive aqui com o espelho lateral. Visualmente é muito bonito, né? Porque você tem o teto preto, espelho preto e a roda em preto. Então acaba sendo um carro de visual bem interessante. Por dentro, nenhuma novidade, tá? No C3. É o C3 que a gente já conhecia. Vamos ver os detalhes aqui. Volante. A única coisa que a gente vai ter aqui no volante, ó, tá vendo? Ó, é o ajuste de áudio da central multimídia. Aqui também tem um botãozinho para atender encerrar a chamada do telefone, mas é só isso, tá? Esse carro não tem o controle de cruzeiro, tá? Não é o controle de cruzeiro adaptativo, é o convencional, não tem controle de cruzeiro. E a gente pode ver aqui que o painel também é aquele que não mudou. Inclusive o painel foi um pouco alvo de crítica no lançamento do C3,
por ser um painel muito simplificado. Teve muita gente que não ficou muito contente aí com esse painel. Porta do carro, ele tem os 4 vidros elétricos? Tem, mas o controle, esse aqui que vocês estão vendo só 2, porque são os vidros dianteiros. Já vamos relembrar onde é que fica o controle dos vidros traseiros, mas ele tem os 4 vidros elétricos, então na porta do motorista só tem aí os botões dos vidros dianteiros. Ar-condicionado continua no carro, porém com ajuste manual, não é digital nem automático. E é um ar-condicionado, claro, de simples zona. A gente tem aquele acabamento na frente do passageiro da frente, que é um plástico, mas não é um plástico tão simples, né? Ele é um pouquinho mais elaborado, ele tem esses pontinhos assim, que acaba dando uma questão em 3D, fica um pouquinho mais bonito, mas novamente nada de diferente. Quando a gente olha aqui o carro como um todo, né, continua tendo aqui a central multimídia, uma coisa que eu acho interessante nesse carro e vale destacar, é essa prateleira aqui, que é muito boa para colocar smartphone. Então, além de ter os porta-copos, tem essa prateleira aí que acaba ajudando bastante, né? E a alavanca de câmbio, ó, pessoal, vou dar até um zoomzinho nela aqui. Lembra que tem as 7 marchas simuladas? Então, quando você põe a alavanca aqui para o lado esquerdo, você pode dar toquinhos para frente e para trás para interagir aí com essas marchas simuladas do câmbio CVT. Aqui a gente tem uma outra vista da parte de volante e central multimídia. Central multimídia é sempre série nessa versão. Outro ângulo aqui. Aqui nós temos a central multimídia e o que vocês estão vendo aqui é usando a integração, ó, até o símbolo aqui do lado, tá vendo? Ó? É a integração do CarPlay. Então, para usar GPS nessa central multimídia, ou você vai usar Android Auto, ou você vai usar o CarPlay. Nativamente ela não possui GPS, e a gente já mostrou em outros vídeos que a gente fez do C3 no canal, ela é uma central relativamente básica, não tem nada de muito diferente na central. Os detalhes aí do controle do volante. Outra coisa também que chama atenção no carro é aqui o tapete, que tem o símbolo, né, o C3IU. Por que chama atenção? A gente sabe que tem carro no mercado brasileiro que quando você compra, nem tapete vem. Então, pelo menos isso, a Citroën colocou aí um tapete no carro. Aqui nós temos os detalhes do banco. Você pode ver aqui que o banco tem aqui realmente uma padronagem diferente, né? Então, olha só, temos aqui um banco em couro, né? Mas uma coisa que é importante a gente destacar, vocês não estão vendo nenhuma etiquetinha de airbag aqui do lado, tá vendo? Essa etiquetinha não é de airbag. Por quê? Porque o Citroën C3 continua tendo apenas 2 airbags, só 2 airbags frontais, né? Ele não tem nem 4 airbags. Tá aí uma diferença para o Peugeot 208, né? Que a Citroën posiciona acima, então é um carro que tem mais equipamentos, ele vai ter mais airbags que o C3. O C3 hoje é um carro focado essencialmente na questão de custo-benefício. Vocês estão vendo aí a câmera de ré, que inclusive tem a linha de guia fixa. Essa linha de guia não é dinâmica, tá, pessoal? Aqui do lado, abaixo do volante, do lado esquerdo, você tem o controle dos espelhos, tá aqui o botãozinho Sport, que você usa para colocar o carro no modo Sport, o botão para trancar as portas e esse aqui para bloquear os vidros traseiros, né? Ah, mas onde ficam os comandos do vidro traseiro? Então, é aquela posição que também não agrada muita gente. Entre os bancos dianteiros, você tem aqui os controles para quem está usando os vidros na parte de trás. Quem está na frente também tem acesso a esse controle? Tem. É a melhor posição? Não é. A gente sabe que isso é feito, né, para o carro ficar mais barato. Então, em vez de você sair colocando botão numa porta, na outra porta, 4 botões lá na frente, você só coloca 2 aqui no meio que acaba fazendo tudo. Quem vai atrás, quem vai na frente, usa esse botão. Lanterna traseira, nenhuma novidade, 100% iluminada por lâmpadas incandescentes, tá? Nós não temos iluminação em LED nesse carro, nem na versão topo de linha. A chave é do tipo canivete, o que ela tem? Trancar e destrancar. Não tem aquelas funções adicionais, tipo disparar alarme ou até mesmo acionar faróis. E aqui a gente tem a motorização, né, o T200, o motor 3 cilindros 1.0 turbo, que a gente já conhece da Stellantis. E aqui nós temos o porta-malas do C3, que inclusive agora eu quero mostrar alguns detalhezinhos aqui da ficha técnica desse carro, para a gente poder relembrar alguns números aqui do Citroën C3. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente já falou de potência e torque, né? 125 cavalos na gasolina até 130 no etanol. O torque máximo é sempre 20,4 kgfm.
O sistema Multi-Air 3, o câmbio continuamente variável simulando 7 marchas, aqui está a relação das marchas que ele simula. Nada de novo no sistema de freio, disco ventilado dianteiro com tambor traseiro, suspensão também nada de novo, McPherson dianteira totalmente independente e a traseira é uma suspensão semi-independente com eixo de torção. Números legais aqui do carro, né? A capacidade de carga dele 400 kg total. Você vê que é um carro bem leve, né? 1.115 quilos. E olha só, para um carro desses, até que tem uma medida legal de pneu, né? 195/65. Não é uma medida ruim, né? Não é um pneu tão estreitinho. 195 para um carro pequeno como esse, vai bem. Bom, outras coisas aqui que eu gosto de chamar a atenção nesse carro, e esse é um ponto que o C3, né? Esse novo C3, quando ele foi lançado lá atrás, a gente tem até vídeo no canal do lançamento desse carro, o que a Citroën falou? Hatchback com atitude de SUV. Bom, pelo menos eles não chamaram o carro de SUV, já tá bom, né? É um hatchback mesmo, mas o que é essa atitude de SUV? São esses números aqui, que são bastante importantes. Ângulo de entrada, 23 graus. Pessoal, quando você pega aí a maioria dos carros, não os que tem essas propostas de crossover e SUV, você vai ver ângulos de entrada aqui com 18, 17 graus, aqui é 23. O ângulo de saída, 39 graus. Você vai ter picape no mercado brasileiro que o ângulo de saída dela é 24, 25, 26. Então, ele é muito bom aí para essa aventura urbana. E o mais legal, 18 centímetros de altura em relação ao solo. Então, na hora de realmente passar aí nas lombadas, valetas, buracos, ele é um carrinho valente, ele entrega muito bem nesse sentido, é muito bom para esse tipo de coisa. Até mesmo quando você sai um pouco da estrada normal, vai para uma estrada de terra, ele cumpre bem esse papel. Porta-malas, 315 litros aqui na medição VDA, tanque de combustível com 47 litros. Vocês estão vendo que a aceleração muda um pouco, na gasolina aqui ó, é 8.5 e não 8.4. E a velocidade máxima na gasolina é 192 km por hora, com etanol é 194. Então você acaba vendo aqui que o Citroën C3 acaba tendo números bem interessantes. Bom, pessoal, só para a gente fechar aqui essa parte da apresentação, eu consegui aqui uma tabela de preço 24/24, né, da linha do C3, antes da apresentação. Então, na tabela 24/24, vocês podem ver aqui do lado, né, a gente tinha aí o novo C3 Live 1.0, que na oportunidade ele custava R$ 74.790, a gente viu que o carro agora ficou até um pouquinho mais caro. Aí depois a gente tinha a versão C3 Live Pack, na oportunidade R$ 83.390, tá aqui em cima o preço. A versão que também continua, né, o C3 Fuel 1.0, custava R$ 86.390. E aí quem é que deu adeus? Essa daqui, o C3 Live Pack 1.6 automático, né? Então esse carro aqui foi o carro que acabou saindo de linha. E a gente pode ver que o motor, agora o motor T200, acaba sendo bem mais interessante, né? Porque a potência máxima antes era de 120 cavalos, foi para 130. O torque máximo, 15,7, agora é 20,4. Então você vê que o carro ganha desempenho em relação ao motor 1.6 com câmbio automático, né? Essa versão que saiu de linha, a Live Pack, antes custava R$ 96.990, tá? E aí a outra versão que também acabou deixando aí o mercado foi essa outra versão aqui, ó, pessoal. Acertar aqui o zoom. A C3 Fuel Pack. Essa aqui era a topo de linha, também com motor 1.6, 4 cilindros, aspirado, com câmbio automático, né? E essa versão aqui custava R$ 100.990. Então, se a gente comparar, né, com a versão anterior, a gente consegue ver que o carro ficou aqui um pouco mais barato, né? E quando a gente olha aqui os equipamentos, pessoal, pelo menos o que eu tô vendo aqui desses equipamentos, eu não estou notando nenhuma mudança de equipamentos. A gente continua vendo as funções, né, que a versão topo de linha tinha, claro, com os detalhes estéticos que são diferentes. Eles estão aqui mantidos agora nessa nova versão aí do Citroën C3, o C3U.
Esse aqui é um vídeo preliminar da nova versão do Citroën C3, o C3i. E em breve eu vou ter a oportunidade de testar esse carro, dirigir, mas eu já vou programar aí um comparativo aí com os principais concorrentes para ver realmente como esse carro ficou posicionado aí no mercado em matéria de entrega frente aos concorrentes. Quer saber mais alguma coisa sobre o Citroën C3 ou até mesmo quer sugerir o concorrente para o comparativo? Aproveita, deixa o comentário aqui no vídeo que nós em breve vamos trazer esse outro vídeo avaliando o C3 frente ao concorrente que for mais votado por vocês naquelas matérias de avaliações super completas que a gente faz aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.